Olá, meu nome é Cícero e eu estou propondo aqui a passar para você um curso básico de cálculo de mezanino estático com perfis W, e é um curso simples, mas ele tem toda a complexidade de um mezanino e de todos os cálculos que isso envolve. Não vou entrar em detalhes mais complexos de cálculos, porque isso não atenderia ao público que eu estou me propondo. Esse curso destina-se a serralheiros, ao pessoal que já trabalha com estruturas metálicas, que faz mezanino, e também aqueles que por acaso estão aí saindo da faculdade agora, engenheiro, arquiteto ou estudantes ainda de engenharia, que não tem muita experiência com esse tipo de estrutura. Tá? É muito bom, muito simples, não vai exigir de você muita coisa, mas assim, minimamente, pede-se que você tenha em mão uma calculadora, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, científica, pode ser a Casio FX82, que é muito boa, é a que a gente mais usa na faculdade, e também tenha algum domínio de matemática, não pode ser leigo de tudo, se não souber fazer cálculos mínimos assim, aí terá um pouco de dificuldade. Mas se você tem esse pré-requisito, então tá tudo bem. Seja bem-vindo, tá bom? Essa é a nossa tela inicial e agora já vamos passar para a parte do curso propriamente dito, tá bom? Então está aí. É um curso de cálculo estrutural para mezaninos em perfil W, e eu me proponho que você aprenda de modo rápido e simples os conceitos principais, de modo que você consiga calcular um mezanino em perfil W, como nós propomos já de início. A primeira coisa que a gente precisa saber é o conceito de momento. O conceito de momento tem tudo a ver com a alavanca. E a alavanca é um dispositivo já extremamente conhecido, todos sabem o que faz uma alavanca, né? Muitas ferramentas que nós usamos é baseada no conceito de alavanca, como o alicate e outras mais, né? A própria talha baseada no conceito de alavanca, porque o que ela faz? Ela facilita, com pouca força, você elevar ou remover ou mover maiores pesos, maior do que a sua capacidade comum. Isso é muito importante, esse conceito. Por isso nós vamos entrar com ele. Então imagine que nós temos aqui um ponto de apoio, temos uma base sobre esse ponto de apoio e colocamos um peso que a gente ainda não sabe quanto pesa. E uma força aplicada na outra extremidade, que nós vamos estipular daqui a pouquinho, que vai ser agora para o nosso curso 80 quilos. Então eu tenho uma alavanca, tenho aí uma base, tenho o peso de um lado e tenho uma força aplicada do outro lado. Vamos estipular também que a distância do peso até o centro de apoio, até o ponto de apoio, é 1,20 m. E do outro lado, a parte onde se aplica a força até o ponto de apoio, nós teremos aí 3,10 m. E é isso que nós vamos chamar de momento. Do lado esquerdo, eu tenho o momento A, o que nós chamamos de momento A. O que é momento? Momento é o resultado de uma força aplicada, vezes a distância que ela está. E no caso, a distância do braço aí é de 1,20 m. Então é isso. O momento A é igual ao peso vezes a distância, o braço. E do outro lado nós temos um outro momento, que nós chamamos aqui de momento B, que é a força aplicada, que é de 80 kgf, e o braço até o centro de apoio, 3,10 m. Até aí está muito simples, né? Então, para a gente calcular isso, nós precisamos, é um conceito isso, o somatório, que está representado pelo signo, que é uma letra grega, essa que está entre parênteses, dos momentos deve ser igual a zero. O somatório dos momentos deve ser igual a zero. É simples isso. Isso significa que uma força somada a outra, você vê, não tem uma força que é o peso, e tem a outra força que é a força aplicada.
elas estão em desequilíbrios, então elas não estão zeradas aí. Mas para que elas tenham um equilíbrio, que essa força de 80 kg seja capaz de colocar em equilíbrio o peso, então ela precisa ser zerada. Eu aplico esta força de modo que o peso se levante até o momento em que essas forças se equilibrem. Então o somatório dessas forças ou desses momentos deve ser igual a zero. Com essa definição, então a gente pode descobrir que o peso A é igual a um determinado valor. E aí a gente faz os cálculos para saber. Olha como se faz isso. Muito fácil. No momento B, nós temos 80 quilos, que é a força aplicada. Vamos dizer que você tem essa força, ou seja, um homem ali empurrando aquela parte, a extremidade da alavanca para baixo. Nós temos aí, então, 80 kgf de força aplicada, vezes a distância desta força até o centro de apoio. Então nós temos um resultado aí de 248. Agora veja você. Então o conceito é peso vezes a distância. Nós temos o mesmo conceito em cima, está sendo aplicado embaixo. Entretanto, eu não sei o peso ainda. Eu só sei que ele aplicado vezes a distância, que é 1,20 m, vai dar o equilíbrio a essa força, vai colocar aí no somatório o resultado que nós precisamos dele, que é tem que ser igual a zero. Bem, olha como fazemos. Veja aí, peso igual a quê? A 248, que nós já temos esse cálculo, né? Por que eu tenho esse cálculo? 80 vezes 3,10, ou 3,1. Então nós temos já um valor. O peso é igual a esse valor obtido em cima, que foram as duas informações que já temos do lado direito, sobre a distância do peso até o ponto de apoio, que eu sei, é 1,20 m. Então o resultado disso, um sobre o outro, 248 dividido por 1,20 é igual a 206,7 quilos. Então eu sei que o peso tem 206,7 quilos. Descobriu fácil, né? Tá bom, vamos para frente. 206,7, que foi o resultado que nós obtivemos aí com o peso, vezes o braço, é igual, exatamente igual, a força aplicada na extremidade direita, vezes o braço, que é essa distância aí. Então, os dois momentos, um é igual ao outro. Portanto, 206,7 vezes 1,20 menos um menos o outro, que é o 80 vezes 3,1 ou 3,10 é igual a zero. Então, se você fizer um vezes o outro, menos o lado esquerdo aí, que é o peso vezes o braço, menos a força aplicada vezes o braço, então elas estão em equilíbrio, é igual a zero. É isso que nós gostaríamos que você entendesse a princípio. Ainda no conceito de momento, nós vamos provar que 206,7 vezes 1,20 é igual a 80 vezes 3,10, dá 248. Tá. Isso significa que, para uma força de 80 kgf, o peso máximo possível de ser levantado é de 206,7 kg. Nessas condições. Quais são as condições? O braço, 1,20 de um lado A, vamos dizer assim, e 3,10 do outro lado, a força aplicada de 80 kg. Então o peso é esse aí. Se aumentar esse peso, essa força será insuficiente. Se diminuir a força, também será insuficiente. Eles já não se equilibram. Dentro do conceito de momento ainda, e com essa teoria aplicada aí que o somatório dos momentos deve ser igual a zero, vamos fazer algumas alterações. E aí está escrito, se alterarmos algum momento ou aplicação da força, novos cálculos devem ser inseridos, outros critérios para novas solicitações. Olha o exemplo. Eu tenho aí o peso, que eu também não sei quanto é, mas eu diminuí visivelmente o braço do momento A. Então veja que no momento A agora eu estou apenas com 80 centímetros. E do momento B eu aumentei, estou com 4,20 m.
Isso certamente favorece a quem está fazendo força. Se você não conseguia levantar, se você só dispunha de 70 kgf para levantar um determinado peso, então é necessário deslocar o ponto de apoio. Então você deslocando o ponto de apoio para próximo ao peso a ser içado, levantado ou removido, então você ganha vantagem no braço. Esse braço de 4,20 m que aumentou te favorece porque você precisa de menos força. Veja que agora eu tenho um braço maior que favorece o aplicador da força. Veja só, 70 vezes 4,20 m é igual a 367,5 vezes 0,80. O que é isso? 294. Portanto, 70 vezes 4,20 m menos 367,5 vezes 0,80 cm é igual a zero. Então, mais uma vez aí os cálculos para você perceber como se faz. 70 vezes 4,20, 294. Peso vezes o próprio braço é igual a x, logo o peso é igual a, o resultado obtido, 294 sobre 0,80 é igual a 367,5. Ou seja, com menos força aplicada, um homem que tem uma força de 70 kgf, que consiga imprimir essa força de 70 kgf, num braço de 4,20 m, consegue içar um peso maior do que aquele primeiro com 80. Entendeu? Então veja que o conceito de alavanca é muito importante. O somatório dos momentos igual a zero, veja só, isso significa que se diminuirmos o braço do momento A, seremos capazes de levantar um peso muito maior com menor esforço. Vamos pensar aqui numa questão. Qual seria a força necessária para levantarmos o peso da ilustração abaixo? Agora eu tenho peso. Agora eu sei o quanto pesa o objeto que eu coloquei na extremidade A da alavanca, da base aí. Pesa 440 quilos. Eu tenho desse peso até o centro de apoio, tenho 2,20 metros. E tenho do outro lado um braço de 4 metros. Eu quero descobrir então agora qual é a força que eu devo aplicar. A resposta já está aí, 242 quilos. Obviamente um homem comum não seria capaz de levantar. Teria que usar uma máquina ou algum outro tipo de ajuda, auxílio. O cálculo está aí para você. 440 para o braço de 2,20 vezes o braço de 2,20 dá um total de 968. O braço de 4 metros, o outro nós não sabemos a força ainda, né? E a força vamos ter que descobrir. Tem aí mais um momento aí de 968, esse é o momento que nós conseguimos através do cálculo lá de cima, sobre o braço de 4 metros. O resultado é 242 kgf. Então, essa é a resposta. Que força eu preciso para levantar um peso de 440 quilos nessas condições? Com um braço de 2,20 e com o braço que me favorece, o aplicador da força de 4 metros. Então a força necessária seria 242 quilos. Claro que um homem não conseguiria, mas se mover o ponto de apoio, conseguirá. Uma outra situação, ainda dentro desse mesmo conceito. Qual seria a força necessária para levantarmos o peso da ilustração abaixo? Veja que é a mesma ilustração. O que tem de mudança aí? Tem de mudança que nós diminuímos o ponto, aumentamos o braço que favorece o aplicador da força e diminuímos o ponto de apoio e o braço em relação ao peso aplicado. Então está aí, 440 que é o peso, vezes a distância que são 50 centímetros, né, 0,50 metros, e que dá um total de 220. Esse é o momento. Tá ok. Então o braço é igual a 5,50, que é o braço oposto, e a força aplicada a gente ainda não sabe, que eu coloquei como X aí. Muito bem, então como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar o resultado obtido, 220, que é o momento,
sobre o braço, divide isso pelo braço, que é 5,50 metros, e eu tenho uma força, um resultado aí de 40 kgf. Olha só, você consegue levantar um peso de 440 quilos com apenas uma aplicação de força de 40 kg-força. E olha que resultado. Da outra vez deu 200 e alguma coisa, nós não conseguiríamos, mas mudando simplesmente o ponto de apoio, diminuindo o braço em relação ao peso, nós conseguimos. Qualquer pessoa consegue, até um garotão aí consegue, não precisa muita força. Ok, a resposta é 40. Veja que agora uma pessoa comum pode levantar o peso diminuindo apenas o braço. Deixando de lado e já entendendo essa questão de momento, nós vamos para cargas concentradas e distribuídas. E isso eu vou encerrar esse vídeo e retomá-lo em sequência.